Fala galera do Geração Jovem, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no ar com Conecta Jovem. É isso aí. Hoje nós temos o quadro Voz da Geração e você não pode ficar de fora, você não pode perder. Esse é o Conecta Jovem chegando aí na sua casa, chegando aí no seu lar, e você está aí, você não pode perder, porque o programa hoje está imperdível. É isso aí, é o Conecta Jovem, e eu já quero aproveitar a oportunidade para chamar você que está aí conosco. Eu quero chamar você, eu quero convocar você para interagir nas redes sociais. Eu quero que você participe conosco. Você pode entrar lá no Instagram agora, do Geração Jovem, e participar. Deixar o seu hashtag lá, hashtag Vem Pro Conecta. É GJMDF_oficial. É o Conecta Jovem chegando aí na sua casa, chegando no seu lar. Vem pro Conecta! Hoje nós temos aí um convidado mais do que especial. O Lucas Eduardo, lá do Geração Jovem, lá do Recanto das Emas, vai estar conosco daqui a pouco. Daqui a pouco, no Voz da Geração. Esse quadro, onde a cada semana, convidados especiais, pessoas estarão aqui, jovens, profissionais, pessoas estarão aqui, convidados especiais, falando um pouco da sua rotina, falando um pouco da sua vida familiar, da sua vida espiritual, da sua vida profissional. E você não pode perder esse quadro, o quadro Voz da Geração. Esse é o programa Conecta Jovem chegando aí na sua casa, no celular. Então já compartilha. Agora, você que está nos acompanhando, pega agora o link. Pega aí, pegou? Pega o link, compartilha no WhatsApp, compartilha em todas as redes sociais e vem pro Conecta. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. E daqui a pouco nós estamos de volta com Voz da Geração.
Olá, sejam bem-vindos ao Voz da Geração, o quadro em que a gente traz convidados muito especiais, diferenciados. E o nosso convidado especial de hoje é o Lucas. Lucas, se apresente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas Eduardo, faço parte do grupo de jovens da Igreja Mundial do Poder de Deus, sou evangelista do Geração Jovem Mundial, ex-militar e futuro biomédico. Muito bem, muito obrigada por ter vindo falar com a gente hoje. Vamos começar falando da igreja? Como foi a sua jornada de conversão? Você foi criado num lar cristão ou não? Você conheceu Jesus depois? Como foi que aconteceu? Então, eu fui criado num lar cristão, porém a maioria dos meus familiares conheceu Jesus ao longo do tempo, né? Mas meu foco mesmo assim na caminhada com Jesus foi depois que eu saí do exército, né? Que Deus acabou mostrando pra mim o que eu não estava conseguindo enxergar antes, né? Então eu realmente tive um encontro com Jesus após a minha saída das Forças Armadas. E aconteceu alguma coisa que lá no exército que foi crucial para essa mudança ou foi natural mesmo? Então, na verdade foi os dois, né? Particularmente, aconteceu muitas coisas comigo lá dentro que acabou fazendo com que eu moldasse meu caráter, né? Mas, assim, eu tava me perdendo ao longo do tempo da caminhada e eu comecei a me encontrar mais com Jesus, assim, quando eu tava me desvinculando muito com essa parte do exército para poder focar mais na obra de Deus. Muito bom. E lá dentro, você fez muitas amizades? Como que eram as pessoas lá? Bem, eu costumo falar que lá a gente só é colega, né? Amizade mesmo a gente não tem muito por conta que depois quando todo mundo sai, cada um segue sua vida, né? E eu creio que a nossa amizade mesmo é pessoas que estão ligadas na mesma fé que você, pessoas que estão ali no convívio, né? Ajudando a levar você para próximo de Jesus. Então, para mim, a amizade mesmo é só o pessoal mesmo que tá nos fortalecendo, né, na caminhada com Deus. Você se apresentou como ex-militar e futuro estudante de biomedicina, correto? Explica um pouquinho mais disso. Então, na verdade, minha paixão por biomedicina, na verdade, se deu por vários fatores, né, ao longo do decorrer da minha vida, mas minha decisão mesmo foi assim que eu saí do exército, né, porque aconteceu umas coisas comigo que, se futuramente tiver um podcast, eu conto melhor, mas foi vários fatores mesmo, né. Você quer falar sobre isso? Ou quer deixar para cenas do próximo capítulo? Cenas do próximo capítulo. Tá bom. A gente conhece as suas irmãs, a Paula e a Roberta. E conta pra mim como que foi a sua dinâmica familiar. Com elas, também seu relacionamento com elas, a conversão delas. Eu imagino que tenha sido num momento diferente. Como que foi crescer com elas duas? Então, na verdade, não é fácil ser o filho caçula e também o único homem, né? Porém, apesar da gente ser bastante unidos, a gente tem cada um uma personalidade diferente. Então, a gente acaba respeitando o espaço um do outro, né? Em determinadas situações. Mas a nossa convivência é bastante legal, né? Apesar que a nossa caminhada, né? A gente conheceu Jesus basicamente no mesmo período, mas cada um teve assim um processo diferente. Então, elas foi primeiro, comigo foi depois, né? Foi de acordo com as experiências que a gente teve na vida. Muito bem. Lucas, se você pudesse dar um conselho para quem está assistindo a gente hoje, seja de carreira ou de vida pessoal mesmo, o que você falaria baseado nas coisas que você já viveu? Então, tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que fala sobre se você não quer trabalhar, então não coma. Na verdade, é mais uma reflexão, né, para o dia a dia, porque muitos jovens tentam lutar contra a procrastinação ou contra a preguiça, né, e a gente acaba encontrando forças através da palavra de Deus e também do esforço também da pessoa.
Eu já tive muitas conversas sobre essa questão de será que o adolescente ele é realmente mais preguiçoso por uma questão biológica ou por uma questão social? Eu acho que um pouco dos dois. O que você acha sobre isso? Será que é realmente uma questão fisiológica ou é uma coisa mais de falta de predisposição? Na verdade, depende muito de acordo com a realidade de cada pessoa, né? Os jovens, né, quando tá se desenvolvendo, costumam ver um mundo de uma realidade diferente. Então, não dá para dizer exatamente, pode ser um pouco dos dois, pode ser os dois, né? Mas pode ser essa questão um pouco biológica mesmo. E você teve essa fase ou você sempre foi, não, muito focado, eu vou fazer o que eu quero e eu vou fazer acontecer? Ou você teve aquela fase de adolescente de, será que não? Então, eu não vou... Pra falar a verdade, eu tive, né? A gente demora muito para poder encontrar uma motivação real, para poder realmente a gente poder agir na vida, né? Mas é normal que cada um tenha seu tempo. Alguns demoram, alguns conseguem ser mais rápido. E você quer falar sobre qual que é a sua motivação hoje em dia? Bem, Deus acaba nos mostrando coisas duradouras que pode vir, né, em nossas vidas como uma revelação. Então, a gente acaba tentando fazer com que isso se torne real a curto prazo, né? Então, a gente busca correr atrás daquilo de uma forma a partir da oração, do jejum. E eu acredito que dessa forma acaba fazendo com que a pessoa cresça, tanto espiritualmente, né, quanto também como pessoa, como caráter. Então, no meio do seu leque de sonhos e vontades, se você pudesse realizar uma coisa amanhã, o que seria? Bem, é difícil de dizer porque... Bem, na verdade, o sonho que todo mundo tem é poder, além de ter tempo para a família, principalmente, que é nosso primeiro ministério, é poder também ter tempo para si, né? Para poder cuidar de suas coisas. E o que eu mais queria ter, assim, entre meus sonhos, basicamente seria poder administrar mais as coisas junto com o meu pastor, né? Na igreja. Então isso seria o que você realizaria amanhã, ter mais tempo. E você falou sobre tempo para si e tudo mais. E tudo bem, você trabalha, você estuda, você tem sua família, mas o que é que você faz que você pensa, nossa, isso aqui agora eu vou fazer para mim, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me sinto bem fazendo e não é algo que eu faço por obrigação, para cumprir meta, mas é porque é uma coisa que faz eu me identificar comigo mesmo. O que seria? Bem, eu entrei em 2025 com uma meta de poder pelo menos ler um livro a cada mês, né? Porém, eu sempre me recusei a poder ler um leque de livros, né, na minha casa, antes mesmo de poder ler o livro principal, que é a Bíblia. Então, assim, eu sei que não vem de ninguém, vem de nós mesmos, é um desafio poder ler a Bíblia todinha. E pra mim é um desafio, né? Mas também é uma coisa recompensador. O que você tá lendo agora? Números. Números. É o complicado, mas... Boa sorte. Eu achei que você fosse falar do karatê. Não. Tá, então fala agora. Bem, minha vida foi sempre... Eu tive, assim, os esportes na minha veia, né? Sempre eu passei minha vida todinha me especializando. Então, eu faço arte marcial, sou professor, né? Instrutor também, de várias modalidades. Já fui campeão nacional. Porém, eu deixei um pouco de lado por conta da vida adulta, né? Mas eu creio que isso Deus colocou na minha vida para poder, assim, tanto ajudar outros jovens, né? Quanto também poder progredir na minha carreira. Você dá aula numa instituição específica? É gratuita para a comunidade ou é aula particular? Como que é? Então, é totalmente gratuito, né? Pelo Céu das Artes. É um projeto social que ajuda a beneficiar jovens que estão, né, em processo, estão na escola,
né? Gente que tá sem fazer nada dentro de casa. Aí a gente acaba convidando para poder a pessoa desenvolver também lá dentro e acabar levando a palavra de Deus para essas pessoas. Tá assistindo, então pode fazer aula com você? Como que funciona? Bem, sim, pode. Na verdade, a minha academia disponibiliza, sim, tanto na Ceilândia quanto no Recanto. As pessoas podem, sim, estar podendo se matricular, né? Mas precisa, assim, se preocupar com matrícula, com mensalidade, porque é tranquilo. Precisa estar em idade escolar, ou não? Não. Público em geral, tanto criança, idoso, qualquer pessoa. Até pessoas com deficiência também. Ai, que legal, muito bom. Tá bom, Lucas, eu quero fazer agora com você um ping-pong. Eu pergunto e você responde rapidinho, beleza? Beleza. Vamos ver como você vai sair. Um filme. Cobra Kai. Uma música. Caia Fogo do Céu. É o quê? Cai Caia Fogo Fogo do do Céu. Céu. Do Fernandinho. Fernandinho. Boa. Um livro da Bíblia não vale números. Coríntios, primeiro. Coríntios, 1 Coríntios. Boa. Um hobby. Editar vídeos. Editar vídeos? É o seu novo hobby agora, né? O Lucas edita nossos vídeos às 3 da manhã e ele também faz muita figurinha nossa no WhatsApp. Não tô reclamando, só tô comentando um fato que acontece. Um lugar. Maragogi. Maragogi? Muito bonito, eu queria muito ir lá. Culto de manhã ou culto à noite? Culto de manhã. Andar de moto ou lutar karatê? Andar de moto. Gente, outra coisa, o Lucas, ele é motoqueiro, ele é o cara da velocidade. Um dia da semana? Sábado. 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 Frio ou calor? Frio. Tá bom. Lucas, teve alguma coisa que eu não te perguntei e você gostaria de aproveitar a oportunidade para falar para quem tá te ouvindo? Não, na verdade, nesse momento não tenho. Mas se eu tiver alguma coisa para acrescentar, futuramente. Muito bem, muito obrigada, Lucas, pela sua presença. Eu espero que para quem tenha assistido tenha sido tão edificante quanto foi para mim e pro Lucas. Lucas, se despeça. Pessoal, muito obrigado pela participação. Creio que o testemunho vai poder ajudar bastante vocês. E na próxima eu estou aí novamente, né? Se Deus quiser, em outro quadro, programa. E é isso. Fique com Deus. Até mais. Vamos para um breve intervalo e voltamos com mais Conecta Jovem. A nossa juventude é bombardeada todos os dias com informações e conceitos que os afastam de Deus. O resultado disso é dor, solidão e muitas vezes a morte. Jovem, sua vida não está perdida. Deus te ama e te dá renovação e alegria de viver. Esteja conosco em uma tarde que vai mudar a sua história. No dia 29 de março, às 14 horas, ministração, oração e muita adoração com o Grupo Ao Cubo. Dia 29 de março, sabadão, hein? A partir das 14 horas. Que acontece o Conecta Jovem na sede estadual de Brasília, hein? No C6, lote 1 e 2, Itaguatinga, Centro. Próxima estação do metrô. Você é o nosso convidado, não pode ficar de fora ninguém. Convida geral, família, parente, vizinho, cachorro, gato, periquito, papagaio. Cola. E também a presença confirmada do prefeito de Sorocaba, contando um testemunho que vai impactar você. Conecta Jovem. No dia 29 de março, às 14 horas, a entrada é gratuita. Na sede da Igreja Mundial do Poder de Deus de Brasília. Convide seus amigos, porque essa você não pode perder. Minha conversão, sai desse frio. É isso aí, nós estamos no ar, novamente aqui com o Conecta Jovem. E olha, esse quadro hoje, Gabi, foi muito bacana. Esse quadro Voz da Geração, que tem trazido aí jovens, né? E vamos trazer ainda mais jovens para participar conosco, né? Fala aí um pouco aí, Gabi, como é que foi esse momento hoje aí, desse quadro aí?
O que você tem para falar para essa pessoa que está nos acompanhando? Pra mim, o ponto principal da conversa de hoje foi a questão da procrastinação que o Lucas falou, e mescla um pouco com a questão da preguiça, da adolescente e tudo mais. E isso me lembra o nosso versículo do dia. É isso aí. Na verdade, essa entrevista, né, Gabi? Ela foi tão bacana que ela já nos leva, né, direcionado aí ao nosso versículo do dia. Então, eu quero que você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, eu quero que você agora acompanhe aí o versículo do dia. Coloca aí, produção, na tela, esse versículo, para que você que está aí conosco, pelo canal do YouTube ou pelo canal 30.2, tá aí, ó. Olha aí, Gabi. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Seja forte. Pode deixar, produção, pode deixar lá na... Coloca em tela cheia o versículo. Aí, ó. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aí, Gabi, olha que versículo. Pode deixar aí, pode deixar no ar esse versículo, produção. Gabi, é isso que os jovens que nos acompanham têm que entender. É isso que eles precisam, ser forte diante das adversidades, diante de todos os desafios que a juventude enfrenta no dia de hoje, né? Eles precisam ser fortes, corajosos. Uma das maiores dores que a gente tem hoje em dia é justamente a pressão de ter que vencer com a força do próprio braço. E quando a gente entende que não é na força do braço e que a nossa força não vem da gente, tudo fica muito mais leve. Quais que são os nossos maiores problemas do século? É o burnout, é o trabalhei até não conseguir mais, eu não tenho dormido muito. Isso vem de uma mentalidade de que, nossa, se eu não fizer acontecer... Na realidade, para quem confia em Deus, a gente pode dormir. Deus deixa como um mandamento, né? Ele descansou não porque ele precisava de descanso, mas porque ele queria que a gente aprendesse a descansar. Uma ordenança, né? Sim, e é muito difícil abrir mão do controle. É muito difícil, porque a gente quer estar ali seguro, a gente quer fazer... a gente quer centralizar tudo que é necessário nos nossos braços. E confiar em Deus é uma tarefa muito difícil, porque é muito difícil abrir mão. Mas Deus seja forte e corajoso. É isso aí. Seja forte. Você jovem que está conosco aí, você que está acompanhando essa programação, diga-se de passagem, essa programação do Conecta Jovem está cada dia melhor. Está imperdível, você não pode perder os nossos programas. Tá aí. Você jovem, seja forte, seja corajoso. Tenha coragem de enfrentar os desafios do dia a dia. Nós sabemos das dificuldades, das limitações, como você falou, Gabi. Hoje o jovem ele está preocupado, ele tem uma vida hoje corrida, às vezes não consegue dormir direito, porque é trabalho, é estudo, é família, então é muitas atividades. E muitos jovens hoje, eles estão cansados, né? Estão perdendo a coragem de enfrentar esses desafios, porque eles estão cansando dessa rotina. Então você jovem, não se canse não. Seja forte, seja corajoso e esteja conosco no Geração Jovem. Todos os sábados, não é, Gabi? Todos os sábados nós temos aqui uma atividade, nós temos aqui dinâmicas. É um dia de muita alegria, não é verdade? Exato, todo sábado às 2h, em Taguatinga, lote C6. C6, lote 1 e 2, não é isso? C6, lote 1 e 2, é aqui no centro de Taguatinga. No centro de Taguatinga. Então você jovem, você não pode perder. Você não pode ficar de fora desta geração. Essa geração que não tem se prostrado aos problemas, não é, Gabi? Não tem se prostrado, eles têm sido fortes, têm sido corajosos. E a cada dia, a cada semana, a cada momento, essa geração tem crescido. Então, lembrando você jovem, você que está nos acompanhando agora, todos os sábados, a partir das 14 horas, nós temos aqui na nossa sede estadual o Encontro de Jovens. E você é o nosso convidado todo especial. Então, dia 29, tá marcado. Gabi, dia 29 tá chegando. Tá chegando, para o maior evento de jovens aqui do Distrito Federal. E você não pode ficar de fora, você não pode perder esse dia tão maravilhoso, tão abençoado que vai ser com a presença aí, né, do Grupo Ao Cubo. Entrada gratuita. Você não pode ficar de fora. Gabi, considerações finais para quem está nos acompanhando?
Duvido que você tenha coisa melhor pra fazer no sábado à tarde, no dia 29. É melhor do que ficar em casa fazendo nada. Gente, vem. É isso aí. Em vez de você ficar aí, sem fazer, como a Gabi disse, sem fazer nada, vem pra cá. Vem fazer nada aqui conosco. Sábado, dia 29 de março, Brasília, o Distrito Federal vai parar. Lembrando que caravanas estarão saindo de todas as igrejas mundiais do Poder de Deus. Então, você não pode ficar de fora. Vem pro Conecta, venha estar conosco. 29 de março, às 14 horas, Grupo Ao Cubo. Esteja conosco. A programação continua e eu espero você. Vem pro Conecta.